Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Processamento de linguagem natural. Modelos N-gramas. Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente na nossa disciplina de processamento de linguagem natural. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelos N-gramas, né? No estúdio da Univesp, o professor Márcio Porto Basgalup é branco de cabelo e barba castanhos e usa camisa social azul e calça jeans. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Os slides têm fundo vermelho. No primeiro slide, os tópicos. 1. Introdução. 2. Modelos de linguagem. 3. N-gramas. Então os tópicos que a gente vai abordar na aula de hoje, primeiro fazer uma introdução sobre os modelos de linguagem, para depois falar um pouco, fazer uma introdução sobre o tópico, falar sobre modelos de linguagem e especificamente sobre esses modelos N-gramas, né? Bom, retomando aquela nossa definição lá inicial do que seria uma linguagem, né? No slide, o título Linguagens e a pergunta: o que é a linguagem? Em seguida, a citação: sistema de símbolos de um vocabulário que, quando colocados numa determinada ordem e expressos num determinado contexto, emitem um significado. Estão destacados em amarelo os trechos: símbolos de um vocabulário, ordem, contexto e significado. De novo, estou colocando para vocês aqui o nosso conteúdo, iniciando essa semana, né? Que está especificamente nessa questão que determina a ordem, né, em que as palavras aparecem, né? A ordem que esses símbolos de vocabulário, os nossos toques, nossas palavras acabam aparecendo e sendo expressos nesse contexto. Então, no que vai tratar desse assunto sobre modelos de linguagem agora, a gente está mais preocupado especificamente nessa questão aqui da definição sobre linguagens, tá? Em novo slide, o título Ordem das Palavras e as Informações. O que define a ordem das palavras? Cada macaco no seu, espaço em branco. Subtópico, galho. Macaco cada no galho seu versus cada macaco no seu galho. Como ensinar o computador a definir qual é a próxima palavra ou a ordem correta delas? Bom, qual a importância então, como que a gente pode determinar, né, falar um pouquinho sobre a ordem de ocorrência dessas palavras, né? O que vai definir a ordem de ocorrência de algumas palavras? Então a gente teria aqui um exemplinho só para a gente pensar um pouquinho. Se a gente tivesse essa frase, cada macaco no seu e uma lacuna para preencher o que vai colocar ali. O que a gente pensaria em colocar, né? Pô, a gente vai lembrar da expressão e tal, cada macaco no seu galho e pensar, não, a palavra que deve ser colocada ali deve ser a palavra galho, né? Outra questão importante, como que a gente define, diferencia o que estaria correto, vamos dizer assim, né? Verificando duas sentenças, qual delas que estaria correta? Macaco cada no seu ou cada macaco no seu galho? Né? Então é uma outra forma também da gente ver a importância, né? E como que a gente pode estimar, por exemplo, quando as palavras estão na ordem correta ou não, ou quando a gente tem que determinar qual palavra que a gente vai utilizar, né? Completar uma frase, por exemplo, né? Então, como que a gente vai ensinar o computador, né, a definir qual vai ser a próxima palavra que a gente vai colocar numa frase ou qual é a ordem correta dessas palavras, uma vez que a gente tem elas todas, sem lacuna nenhuma, mas tem elas todas numa frase, né? Então, é aí que a gente entra nessa questão aqui, nesse tópico dessa semana agora, né? Novo slide com os tópicos sobre a ordem das palavras, geralmente definida com base na probabilidade de ocorrência, cada macaco no seu galho. P. Galho barra cada macaco no seu. Macaco cada no galho seu versus cada macaco no seu galho. P. Macaco cada no galho seu, menor que P. Cada macaco no seu galho. Então, geralmente, isso é definido com base numa probabilidade de ocorrência. Então, aqui para mostrar para vocês a importância do conceito de probabilidade, né? Estatística, que é bastante importante nesse contexto agora, no que a gente vai trabalhar com modelos de linguagem, né? Então, o que a gente, por exemplo, uma ideia da gente utilizar a probabilidade aqui, né? Cada macaco no seu galho. Como é que a gente definiria a probabilidade da frase ocorrer nessa sequência, né? De ser galho, né? A probabilidade da palavra que a gente quer colocar lá na lacuna ser a palavra galho. Seria o quê? A probabilidade da palavra galho, dado que cada macaco no seu já ocorreu. Então, a gente está pensando assim, em sentenças, né? Probabilidade da palavra galho aparecer, dado que, o pipe, né? Vocês com certeza lembram das definições, né? Os conceitos de probabilidade, né? Dado que as palavras ocorreram nessa sequência, cada macaco no seu. Então, a gente vai ter, com esse conceito, né, dessa probabilidade, as chances da palavra que vai aparecer ali ser a palavra galho, né?
Outra forma também interessante a gente ver, fazer a comparação, né, dessas duas sentenças, da ordem que essas palavras estão acontecendo, macaco cada no seu galho versus cada macaco no seu galho. O que a gente poderia fazer? Computar a probabilidade, né, da sentença inteira aparecer macaco cada no seu galho e a probabilidade de cada macaco no seu galho, e verificar qual delas é maior e qual delas é menor. Nesse caso aqui, provavelmente, né, a segunda vai ser maior. Mas para a gente poder, para poder calcular essas probabilidades, a gente precisa de informações, né, de textos. Né? Então, claro que naturalmente a gente vai acabar utilizando textos básicos que a gente tem, muitas vezes oriundos de diferentes corpora, né, para poder fazer essa análise e poder fazer esse preenchimento, né, ou fazer essa verificação de qual sentença é mais provável que a outra, né, a ordem dessas palavras. Né? No slide, as informações. Aplicações de geração de texto. Sequência já gerada. Cada macaco no seu. Espaço em branco. Em seguida, uma tabela com 4 linhas e 2 colunas. Próxima palavra e probabilidade. Linha 1. Próxima palavra. Galinheiro. Probabilidade 0,0003. Linha 2. Próxima palavra anzol. Probabilidade 0,000002. Linha 3. Próxima palavra, galho, probabilidade 0,004. Linha 5, próxima palavra, toca, probabilidade 0,000005. Quais seriam as aplicações que a gente poderia ter para isso, então? A primeira delas aqui seria a geração de texto, né? A própria geração de textos, né? Partindo de uma sequência já gerada, cada macaco no seu, e aí a gente teria o quê? Como que a gente vai preencher agora? Vamos calcular a probabilidade de ser galinheiro, de ser anzol, de ser galho, de ser toca, por exemplo. Qual é a probabilidade de aparecer essas palavras? A gente vê aqui e vê, ó, a probabilidade de a palavra que vai aparecer ali, ser galho, é maior do que das outras. Então a gente vai acabar preenchendo com a palavra galho, né? Pô, vocês olham isso aqui, vocês lembram do quê, né? Vocês todo dia utilizam o Google. Vocês começam a digitar, fazer uma busca no Google, ele já preenche para vocês automático. É aqui, não tem aplicação mais clara do que essa, né? Que a gente vê no nosso dia a dia, né? Como é que ele faz isso? Pô, e vocês podem perceber que na grande maioria das vezes ele acerta. Ele completa exatamente com o que vocês estão querendo fazer a busca, né? Às vezes não na primeira, vocês põem 2, 3 palavras, né? 2 palavras, a terceira já não é, mas quando vocês põem a terceira, a quarta já é a que vocês estão querendo, né? Perceba, a ideia é justamente essa, né? Claro que não necessariamente os modelos que o Google usa são esses modelos que a gente vai aprender agora. Ah, é um modelo N-grama. Não necessariamente, mas pode ser um outro tipo diferente, um algoritmo diferente, mas a ideia é essa, né? A ideia é justamente essa que nós estamos vendo aqui, né? De aplicação, né? De fazer essa geração de texto. Em novo slide, as informações. Aplicação de tradução. Probabilidade de uma sentença. Abaixo, uma tabela de 3 linhas e 2 colunas. Possíveis sentenças e probabilidade. Linha 1. Possíveis sentenças. Macaco, cada, no, galho, seu. Probabilidade 0,00003. Linha 2. Possíveis sentenças. Cada macaco no seu galho. Probabilidade 0,0005. Linha 3. Possíveis sentenças. Galho no seu cada macaco. Probabilidade 0,000004. Outra aplicação interessante, né, é a tradução de textos, né? Bom, a gente fazer uma tradução de texto, a gente teria aqui algumas possíveis sentenças e as probabilidades dessas sentenças ocorrerem, né? Então, quando a gente vai fazer tradução também, a gente vai ter, pensando que isso aqui é um modelo, é algo que foi traduzido do inglês para o português, agora, pô, não basta fazer uma tradução literal. A gente vê que quando a gente vai trabalhar com língua inglesa, com língua portuguesa, fazer uma tradução, as coisas não são feitas palavra por palavra, né? Exemplos dos adjetivos em inglês, o adjetivo vem antes, né? E no português o adjetivo vem depois. É só dando um exemplo. Então, como é que se faz essa tradução? Como é que o Google Translator ele é tão realiza o trabalho dele tão bem feito, faz tão bem feito esse trabalho de tradução atualmente, né? Por conta desse tipo de conhecimento que você vai fazendo. Provavelmente ele faz uma tradução inicial literal, depois ele acaba pegando essas palavras, agora vamos botar na ordem certa. Aí ele verifica a ordem das palavras se estão corretas, compara com textos que já fazem parte aí da literatura, né? E vê, não, a maioria dos casos a ordem é tal, aí acaba usando a ordem correta das palavras. Então aqui do mesmo jeito, né? As possíveis sentenças, macaco, cada no seu, cada macaco no seu galho, galho no seu, cada macaco. Qual é a probabilidade maior aqui? Qual delas aparecem mais vezes, né, em outros textos, né? É a segunda, né? Que é uma probabilidade maior, certo?
No slide, as seguintes informações: aplicações de correção, probabilidade de uma sentença corrigida, sentença original, saudade corta como aço de navaia, opções de correção, navalha ou navais. Abaixo, uma tabela com duas linhas e duas colunas, possíveis sentenças e probabilidade. Linha 1. Possíveis sentenças. Saudade corta como aço de navalha. Probabilidade 0,005. Linha 2. Possíveis sentenças. Saudade corta como aço de navais. Probabilidade 0,00002. Outra aplicação, a questão de correção, né? Então, possibilidade de corrigir sentença. Pô, tem alguma coisa estranha aqui, né? Por exemplo, a sentença original, saudade corta como aço de navaia. Pô, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? O cara vai lá e olha as possíveis sentenças que seriam corretas, né? Saudade corta com aço de navalha ou saudade corta como aço de navais. Aí então a gente vai ver que a primeira tem uma probabilidade bem maior de acontecer, né? Então aí a gente vê algumas aplicações bem interessantes aí que fazem com que a gente ilustre aí a importância de processamento de linguagem natural, né? E para isso, então, a gente precisa aprender um pouquinho sobre modelos de linguagem, né? No slide intitulado Modelo de Linguagem, os tópicos: modelo computacional que infere a probabilidade de uma sequência de palavras, usado para prever a próxima palavra dada uma sequência. P, W5/W1, W2, W3, W4. A ocorrência de uma sequência de palavras. P, W1, W2, W3, W4, W5. O que seria modelos de linguagem? Então, o modelo de linguagem, né, ele infere a probabilidade de uma sequência de palavras. Basicamente seria isso, né? E é usado para prever, por exemplo, a próxima palavra dada uma sequência ou a ocorrência de uma sequência de palavras, como a gente viu anteriormente. Então, qual é o modelo de linguagem que a gente vai usar para isso, né? Então, aqui, como é que a gente faz para prever a próxima palavra dada uma sequência? Então, dada uma sequência W1, W2, W3, W4, qual é a probabilidade de aparecer agora W5, por exemplo? Ou qual é a probabilidade de ocorrência daquela sequência inteira, W1, W2, W3, W4, W5, né? Que seria basicamente isso aí baseado em teorias de probabilidades, né? Neste slide e no próximo, a barra será lida como dado que pelo professor. No slide, as informações. Regra da cadeia. A probabilidade de uma sentença pode ser estimada pela multiplicação das probabilidades de cada palavra, estimada com base nas palavras anteriores. P. W1, W2, W3, W4, W5 igual P W1 multiplicado por P W2 barra W1 multiplicado por P W3 barra W1 W2 multiplicado por P W4 barra W1 W2 W3 multiplicado por P W5 barra W1 W2 W3 W4. P cada macaco no seu galho igual a P cada multiplicado por P macaco barra cada multiplicado por P no barra cada macaco multiplicado por P seu barra cada macaco no multiplicado por P galho barra cada macaco no seu. Para isso, então, a gente poderia utilizar essa regra da cadeia, né? O que seria isso, né? É a probabilidade de uma sentença ela poder ser estimada pela multiplicação das probabilidades de cada palavra, né? Que é estimada com base nas palavras anteriores. Então, a gente tem aqui os exemplinhos, né? P, W1, W2, W3, W4, W5, o que seria? Seria a probabilidade de W1 vezes a probabilidade de W2 dado W1, vezes a probabilidade de W3 dado W1 e W2, vezes a probabilidade de W4 dado W1, W2, W3 e vezes a probabilidade de W5 dado W1, W2, W3 e W4. Então aqui, por exemplo, né, usando as sentenças que a gente estava trabalhando anteriormente, a probabilidade de cada macaco no seu galho seria igual à probabilidade de cada vezes probabilidade de macaco dado cada, vezes a probabilidade de no dado cada macaco e assim por diante, né? Novo slide com as informações. Estimando probabilidades a partir de um grande corpus, com base nas contagens das sequências. P, galho barra cada macaco no seu, igual a frequência. Cada macaco no seu galho, sobre frequência cada macaco no seu. Mas não é necessário olhar para toda a sequência. P, abre tag S, cada macaco no seu galho, fecha tag S igual a P cada barra S entre tags abertas, multiplicado por P macaco barra cada, multiplicado por P no barra cada macaco com a palavra cada riscada, multiplicado por P
seu barra cada macaco no com as palavras cada e macaco riscadas, multiplicado por P, galho barra cada macaco no seu com as palavras cada macaco e no riscadas, multiplicado por P. S entre tags fechadas barra cada macaco no seu galho com as palavras cada macaco no e seu riscadas. As tags abertas são compostas pelos símbolos menor que e maior que. Nas tags fechadas, há uma barra antes do conteúdo entre os dois sinais. Claro que isso aí, quando a gente vai trabalhar com isso, né, a gente vai utilizar um grande corpus, né? Por quê? Porque daí a gente vai começar a verificar um corpus, a gente já viu o que que é, né? Dentre aqueles diversos textos que tem, de diversas categorias diferentes, a gente vai começar a calcular essas probabilidades baseadas nesses documentos que a gente tem nesse corpus, né? E aí, fazendo isso, a gente pode utilizar isso como base para poder fazer, né, com os textos novos que estão chegando, que é o que a gente está querendo fazer agora aqui, né? Só que não é necessário a gente olhar para toda a sequência, olhar entre aspas, né, calcular toda a sequência. A gente pode simplificar um pouco isso aqui, né? Então, para a gente calcular, por exemplo, cada macaco no seu galho, a gente coloca lá a probabilidade de cada, vezes a probabilidade de macaco dado cada, vezes a probabilidade de no dado só macaco, em vez de não considera o cada e assim por diante, né? A gente pode fazer essas computações aí e chegar nas probabilidades que a gente quer encontrar, né? Para tentar fazer resolver esses problemas que a gente viu. Para isso, então, um desses modelos de linguagem bastante utilizados que a gente tem aí são os N-gramas, modelos N-gramas, né? Que nada mais são do que sequência de N palavras, tokens, né? No slide intitulado N-grama, as informações. Sequência de N palavras, tokens. Unigrama igual a uma palavra token. S entre tags abertas, cada macaco no seu galho. S entre tags fechadas. Cada termo do tópico está separado por vírgula. Bigrama igual a duas palavras, tokens. S entre tags abertas. Cada macaco. Macaco no seu galho, galho. S entre tags fechadas. Trigrama igual a três palavras, token. S entre tags abertas. Cada macaco macaco no seu galho, seu galho, S entre tags fechadas. É isso que a gente acaba utilizando o unigrama. Então, por exemplo, unigrama são todas as sequências possíveis de um determinado texto de tamanho 1, com uma palavra só. Então, por exemplo, essa frase aqui, cada macaco no seu galho, teria todos esses unigramas que a gente está vendo aqui, né? A gente acaba considerando o string, para poder não perder informação nas duas pontas, no início e no fim, a gente acaba utilizando o delimitador S ali, tanto na ponta esquerda como na ponta direita, né? No início e no final, para a gente ter esses caras de tamanho 1. Por quê? Porque a gente vai fazer o bigrama, por exemplo. Duas palavras, são todas as sequências, que é todas as sequências que aparecem juntas, né? De duas palavras. Aí a gente vai lá no bigrama, vai ter o delimitador cada macaco, macaco no seu galho e galho, e depois o delimitador, né? E o trigrama, por exemplo, são todas as sequências que ocorrem juntas de três palavras. Aí a gente vai ver cada macaco, quer dizer, o delimitador cada macaco macaco no seu galho e o delimitador final, né? Então a gente, bom, isso se estende para todos, quadrigrama e assim por diante, com 5, 6, 7, 8 palavras, tá? É assim que funciona esse modelo N-grama que a gente está vendo aí, né? Em novo slide, o treinamento de um modelo de linguagem, modelo de bigrama. P, galho barra seu, igual a frequência, seu galho, sobre frequência seu. Modelo de trigrama. P, galho barra no seu, igual a frequência, no seu galho, sobre frequência, no seu. No canto superior direito da tela, o link Colab NLTK. E aí o que a gente faz? Faz um treinamento de um modelo de linguagem. Daí a gente calcula essas probabilidades de acordo com o que a gente viu até o momento e faz essas computações com os modelos de bigrama, por exemplo, utilizando essas sequências de tamanho 2 ou os modelos de trigrama, utilizando essas sequências de tamanho 3. Né? Então a gente calcula a frequência, por exemplo, de bigrama aqui, né? Para colocar o galho, né? O seu galho. Então a gente vai calcular a frequência de seu galho divididos pela frequência do seu para saber quantas vezes o galho, dentre as vezes que aparece a palavra seu, quantas dessas vezes a próxima palavra é galho. E aí a gente consegue fazer esse treinamento desse modelo de linguagem, né? Tem um exemplinho aqui, se vocês forem entrar no link que eu coloquei aqui para vocês no Colab, utilizando a NLTK, vocês conseguem, né? Nós vamos trabalhar isso na nossa videoaula, né? De aula prática, né? No final da semana, mas vocês já podem começar
a ver um pouquinho como é que isso é feito na prática, tá? Novo slide com o título Outros N-gramas e as informações. Expressões multipalavras. Combinações de palavras que juntas representam algo mais do que a simples composição das suas ideias. Não podem ter partes substituídas por sinônimos. Dica: mwetoolkit.sourceforge.net. Entidades nomeadas. Uma ou mais palavras que têm um papel no mundo. Dica: Bert para Mer. A gente tem outros também, outros N-gramas que a gente tem por aí, né, com expressões múltiplas, por exemplo, né, que são combinações de palavras que juntam, pode representar algo a mais, né, do que a simples composição de suas ideias, né. E a gente também tem algumas entidades nomeadas, né, uma ou mais palavras que têm um papel no mundo, então a gente tem algumas dicas aqui, vocês podem acessar os links também para ver esses métodos que a gente tem aqui de modelos BERT, para NER, por exemplo, né. Tem a dica que vocês veem o toolkit aqui do MWE, vocês podem também pegar essas informações aí para essas expressões de múltiplas palavras, né? E as aplicações práticas, né? Os exemplos práticos de como a gente vai utilizar isso, né? Que é bem simples, como a gente viu aqui agora, cálculos de probabilidades, né? E a gente trabalha um pouco melhor na nossa videoaula final da semana, certo? Então a gente viu aqui, falou um pouquinho sobre a introdução, né? Modelos, né? Falamos sobre modelos de linguagem e também sobre o modelo N-gramas, né? Na nossa próxima videoaula, a gente vai começar a ver como é que a gente pode representar de forma estruturada esses textos que a gente está até agora falando de textos, né? E não vimos ainda como que a gente pode estruturar, representar esses textos de forma estruturada para começar a trabalhar com eles depois para outros tipos de problemas, como, por exemplo, classificação de textos, né? E a gente vai, desses tipos de representação, a gente vai começar com essa representação vetorial de textos, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Um abraço. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Ecliptis. Roteiro Samara Oda, revisão Marina Bragiato, consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk.